Documentos e tecnologia que está mudando o mundo. Introdução. A partir de pesquisas realizadas pela EMI, Associação de Informação de Imagem Magnético Internacional, 92% das informações dos Estados Unidos estavam em papel. Esse volume é muito amplo, o que significa que o suporte das informações em todo o mundo ainda tem uma tendência de permanecer, em sua grande maioria, na forma física, ou seja, o papel. Os estudos de 8% que faltam são distribuídos para sistemas de processamento de diversas formas. Conforme o tempo foi passando, começaram a surgir algumas operações que iniciavam um processo de análise de soluções de desenvolvimento de sistema para gerenciar inúmeras quantidades de documentos em forma física. A partir daí começaram a surgir soluções e criado do GED. O sistema de gerenciamento eletrônico de documentos é um conjunto de tecnologias como documento, máquina e gerenciamento de documentos. Gerenciamento de fluxo de trabalho, gravação direta do computador, de disco óptico, filmagem, informação gerada para computador, etc., para permitir o gerenciamento de suas variadas origens de medidas que são criadas na forma digital. A documentação é a unidade constituída de informações de dados e seu suporte. No documento está a base de toda a informação registrada, fitada em suporte material com o objetivo de ser utilizada para consulta, provas e pois nele está todo o conteúdo que comprova os fatos das execuções que foram realizadas. Desvantagem de documentos da forma física: difícil de recuperação, acesso limitado, baixa segurança e integridade dos arquivos, necessidade de muitos espaços para alocação, alto custo na manutenção dessas instalações, alto custo de produção e gerenciamento de pessoal alocado. O GED é um sistema que converte informações em voz, de texto ou imagem para formato digital. Funciona com softwares e hardwares específicos que permitem a capacitação e armazenamento da localização e o gerenciamento de versões digitais das informações. Todos os documentos digitalizados, scanners especiais, pois conferidos e gravados em meios magnéticos ou discos ópticos. O GED aumenta a produtividade e a qualidade da agilidade do processo do tráfego de informações no armazenamento de documentos digitais eletrônicos em medidas de alta capacidade. E esse processo foi feito com mais de alta segurança e eficiência. Usar o GED não obriga as informações que estejam nos meios eletrônicos no documento em papel, que pode comprimir toda a função de qualquer processo, mesmo em papel arquivado nesse processo em meio de formas heterogêneas, iniciar o papel e fluir pelos processos a ser arquivados em mídias eletrônicas. E algumas vantagens: o GED, segurança e acervo na redução de custos nas áreas utilizadas, as cópias e custo pessoal. O controle e a localização de documentos, a proteção contra a perda de documentos, o controle de acesso aos documentos, a conservação dos originais, menos recursos da distribuição, múltipla indexação, padronização de formatos e processos de localização, acesso à informação em múltiplos usuários simultâneos. A tecnologia do antecedente ao GED, a tecnologia que antecedeu o GED, gerenciamento de documentos, foi a microfilmagem, ainda hoje utilizada em diversas empresas e entidades. A microfilmagem é um sistema de gerenciamento e preservação de informações mediante a capacitação das imagens dos documentos em processo fotográfico. O microfilme reduz drasticamente o volume dos arquivos, sendo um meio de armazenamento mais racional e prático, proporcionado para o acesso eficiente e rápido, limpo e seguro das informações arquivadas e abaixo de custo. A segunda empresa a arquivar a microfilmagem em documentos e recursos de produção, também como a validade legal no Brasil, existe a legislação federal específica da autoria de atividades de microfilmagem no país, estabelecendo que o microfilme reproduz os mesmos efeitos legais dos documentos originais, podendo estes serem eliminados após a microfilmagem. Todo o acervo microfilmado, que é rigoroso procedimento de preparo, que na maioria do caso é
demorado que a microfilmagem em si, através de rolos de microfilmes, pode ter um acesso de diversos documentos que manual que sejam possíveis devido à deterioração dos mesmos. Desse modo, a microfilmagem colabora principalmente para a preservação do acervo original e possibilita em pesquisas obter uma cópia de documentos antes disponíveis. Os benefícios de microfilmagem são a qualidade da imagem e a redução de um custo com os itens de transporte, equipamentos, mala de mão e tempo de preparação para a permissão de imagens uniformes puras com alto contraste, as necessidades de tons de cinzas e outras vantagens dessa tecnologia é que ela pode ser feita no próprio local onde estão os documentos, com microfilmadas planetárias e rotativas. A conversão para a forma digital é feita após os scans de microfilmes no local centralizado. Ao utilizar a microfilmagem, a empresa ou instituição será sempre uma cópia do seu documento de backup em microforma, obtendo com isso a qualidade e durabilidade dos seus documentos. E ainda é o meio de armazenamento possível para a conversão de qualquer mídia digital, independente da obsolência das hardwares e softwares arquivar. Ambiente típico, embora o ambiente GED possa ser configurado totalmente em várias, dependendo de aplicações desejadas, a figura seguinte mostra o sistema de componentes típicos. Documentos que está em papel e narrativa digital, escaneamento digitalizado, transtornos de documentos à imagem eletrônica. A imagem também pode ser inseridas no sistema vindo de um bureau de processamento. O software de digitalização de imagens que acompanham o scanner. O processador se chama JED e são instalados em um ou mais computadores, normalmente servidores de redes para facilitar a distribuição da informação. Eu acho que é isso, mas armazenamento e periféricos do armazenamento que armazenam e disponibilizam os permanentes e as imagens da perspectiva da informação complementares. Pode ser disco rígido da unidade de CD, rede de meio de comunicação entre os diversos componentes do sistema, impressora, sempre usada quando a necessidade de obter uma cópia física do documento. A estação do trabalho do computador para o acesso do servidor que pode permitir consultar e criar novos documentos, cadastrar documentos existentes, etc. Na base da autenticação do JED, existem várias áreas que podem se beneficiar com a utilização da tecnologia JED, entre as quais não ligo não para isso não. Escritórios de contabilidade, prefeitura, apoio de processo de fiscalização, faculdades, fóruns, etc. A utilização do JED. Abaixo são citados alguns motivos para a utilização do JED. A necessidade rápida da visualização dos documentos através de pesquisas por índices e palavras, palavras de documentos, eliminação do espaço físico ocupado por arquivos de documentação interna ou até mesmo externa da empresa. Garantir a integração de um sistema existente da empresa atual da tecnologia e integração de diversas bases de dados, além de proporcionar uma compatibilidade, por exemplo, por servidores de correios eletrônicos e aplicações de clientes do servidor. A necessidade de distribuição de documentos em diversos órgãos, hoje nas mídias eletrônicas armazenados em grandes quantidades de documentos, permitindo o gerenciamento de forma remota. A segurança da informação contida em documentos da tecnologia, gerando integridade de informação. A qualidade do documento a ser pesquisada, a tendência do papel é de deteriorar, o que não acontece com as mídias atuais como CD-ROM e disco óptico, que possuem uma vida útil de até 30 anos. Como é o gerenciamento? O primeiro eu preciso identificar a demanda, visualizando as vantagens que pode obter utilizando tecnologia JED. Para isso, realiza o estudo de levantamento sobre o processo de criação de documentos. Esse estudo é realizado através de perguntas relevantes para a situação. Segue abaixo algumas perguntas sugeridas para este questionamento. O que se deseja arquivar? Onde estão os arquivos documentos atuais? O que, o que é melhorar do sistema atual? Quantas pessoas usam? Quantas estações de trabalho existem? Quais são as pessoas que são afetadas? Quais são as necessidades? Onde vai a informação? Aproveitamento do microfilme, natureza de documento de papel, formato,
quem arquiva, quem tem acesso, frequência do uso do arquivo, qual o formato dos registros do sistema atual. Depois disso, os documentos são escaneados ou digitalizados em um processo de conversão de imagem digital. Posteriormente, são submetidos a um processo de indexação onde está cada documento nomeado e indexado através de informações obtidas nele mesmo. Só então são armazenadas nos bancos de dados dos sistemas. Os documentos poderão ser lidos através de ferramentas de pesquisa e administradas determinará através da senha e quem será o acesso a documentos. O escaneamento da digitalização é um processo de conversão de documentos em papel de microfilme para a imagem digital, o qual, similar e usado para uma fotocópia, os documentos são convertidos através de um equipamento chamado scanner. Indexação. O sistema de indexação permite criar um modo de arquivamento organizado e eletrônico, possibilitando a pesquisa futura de maneira simples e eficiente. A indexação é feita por nomeada cada documento, a indexação através das informações obtidas do próprio documento, como títulos, nomes, datas ou identificações. Armazenamento. O sistema de armazenamento fornece a forma confiável de guarda dos arquivos eletrônicos em banco de dados relacionados a CD-ROM, DVDs e discos óticos de enorme capacidade de armazenamento. Consulta. O sistema de pesquisa da informação sobre os documentos através dos índices digitais, títulos ou código de identificação do texto contido nos documentos, passa a encontrar imagens armazenadas na base de dados. O acesso. A pesquisa sobre determinado documento deverá estar disponível para quem realmente necessite acessá-lo. Este documento eletrônico poderão ser acessados em diversas chaves de busca de qualquer estação de trabalho, seja localmente pela internet ou por a intranet corporativa, através de um sistema de controle de acesso autorizados em diferentes classes de usuário que executam diferentes operações através de seus diversos níveis hierárquicos. Digitalização. Segundo Badan, a digitalização consiste na conversão de documentos de papel físico, microfilme, microficha, jaqueta de cartão, janela de imagem digital através de equipamentos denominados scanner. Esta nova tecnologia possibilita o armazenamento de grandes volumes de documentos em alguns magnéticos digital óptico, geralmente CD, e tem um CDR que cabe aproximadamente 15.000 páginas, ocupando assim menos espaço que ocupavam além de antes. Além da redução do espaço físico, essa nova tecnologia possibilita o armazenamento de documentos com segurança e recuperação das mesmas formas rápida e eficiente. Os serviços de digitalização podem ser executados tanto no OR Service, para onde o cliente envia os documentos com o próprio cliente, ou para a OR Service desloca equipamentos e na obra qualificada. O processo de digitalização engloba as seguintes etapas. Preparação. Os documentos muitas vezes precisam ser restaurados pela forma imprópria do armazenamento, que consiste no manuseio do papel. Mesmo não havendo um trabalho de restauração, é necessário que todos os clipes, grampos, colas e qualquer outro documento não prejudique a sua passagem do scanner, seja para retirar o processo da preservação para microfilmes, que consiste na organização dos mesmos, na sequência definida pelo cliente da digitalização. A digitalização é uma imagem digital disponibilizada para posterior pesquisa de forma rápida e objetiva. A indexação para obter essas imagens de documentos digitalizados de maneira rápida e precisa e será desenvolvida para o software através de índices definidos pelo cliente, que possibilitará a recuperação das mesmas, definindo esses níveis de documentos que podem ser indexados através de códigos de barra ORC, Optical Checked Recognition ou por digitalização, manutenção e inspeção de todas as atividades geradas a partir de um processo de digitalização serão revisadas a fim de se verificar as mesmas que estão de acordo com as especificações e técnicas determinadas pelo próprio trabalho realizado e é gravado em algum meio magnético óptico ficando disponível e a consulta e impressão. Hoje o meio de armazenamento mais utilizado é o CD, e pelo seu baixo custo e por sua rapidez de acesso à informação, por manter a sua integridade dos dados em um tempo incomparável a qualquer meio magnético.
Dentre inúmeras vantagens desses sistemas, enfatizam as diferenças de documentos em papel que podem ser examinados em só lugar, em uma só vez, de imagem eletrônica que pode ser acessados simultaneamente por várias pessoas ou estações de trabalho. A segurança da agilidade de pesquisa de informação, os espaços reduzidos, armazenamento da economia de espaço físico, e que pode armazenar aproximadamente 20 mil páginas de documentos que poderão ser A4, preto e branco ou equipamentos de 10 rolos de microfilme. A imagem eletrônica pode ser reconvertida ao papel com a boa qualidade utilizando-se de impressoras. O formato dos arquivos são mais aplicados, os formatos nativamente digitais e mais comuns usados para a grande produção de documentos de objeto. São o TIFF, Tiger Image File formato padrão, de fato usado para a indústria JET, embora existam dezenas, para não dizer centenas, de tipos de TIFF, que é, que é o realmente adotado na grande maioria das aplicações, permitindo ao alto nível de compactação de arquivos multipaginados. O PGE, Joint Photography Experiment Group, é mais utilizado para imagens de tons de cinzas e coloridas, não permite que os arquivos multipaginados PDF Portable Document Format é o formato originalmente desenvolvido pelo Adobe, permite que os arquivos de multipaginados, possibilitando o combate em diferentes tipos de compreensão de dados em diferentes fontes de imagem, possibilidade de acionar índices de documentos, além de uma série de outras interessantes características muito utilizadas na internet, tem sido amplamente usado para a aplicação do JET. O Bitmap, Binary Mapping Photographic, GIF e International Format são outros formatos nativamente digitais, também muitos utilizados para a produção de documentos de gerenciamento eletrônico de documentos. Os meios de armazenamento. O GED pode ser armazenado e utilizado em meios como CD-ROM, CDIs universais, largamente utilizado para a capacidade de CD. São 600 megabytes, que pode ser atualizado individualmente em torres de CD e jukebox. Discos óticos são largamente utilizados para armazenamento de documentos e imagens relatórios. A capacidade atual de cada mídia é de 5.2 GB e é utilizado para jukebox abaixo do custo. DVD também são a mídia do poder de armazenado, e o DVD é a evolução do CD-ROM com alta capacidade. O jukebox são equipamentos que permitem armazenar NLNs, muitos discos e lotes, quando são informações solicitadas ao disco conduzido num braço mecânico para drives para leitura de gravação. O jukebox pode ser utilizado para discos óticos de CDs, DVDs e CDs. Fitas são ainda um meio mais barato de ser utilizados no armazenamento de informação, sendo largamente utilizados para backup de segurança, e são informações que não estão à disposição no online. São os softwares de gerenciamento de imagens de documentos, que podem ser recuperados através de utilização de softwares auxiliar. Tecnologias mais utilizadas. Como visto, o foco principal do GED é gerenciar a informação contida em documentos, dependendo de algumas características particulares dos documentos em questão, como o tipo físico, a apresentação do tipo do uso desejado, que pode se usar em outro tipo de aplicação do GED. A mais utilizada no mercado são o gerenciamento de documentos digitais, documentos marketing e todos os documentos criados eletronicamente que precisam ser gerenciados, principalmente aqueles em grande quantidade. O DM controla o acesso físico de documentos ensejados na maioria de segurança, atribuindo para localizações lógicas com a indexação. O foco é o controle da versão de documentos e das datas de alteração feita pelos respectivos usuários e históricos da vida do documento. As grandes aplicações são as áreas das modas técnicas, manuais de desenho e engenharia. E nos anos com automação de escritório DM perfeitamente viável a todos os documentos da empresa. Gerenciamento da imagem, documentos de imagem. O grande número de documentos de papel para microfone utiliza a tecnologia da imagem para agilizar o processo de consulta do procedimento de distribuição de documentos. O ID utiliza o programa de gerenciamento que arquiva e recupera documentos e entrega equipamentos específicos
para capacitação de armazenamento, visualização, distribuição e impressão de imagens de documentos. É importante diferenciar a de digitalização de digitação. A tecnologia DI consiste na imagem de documentos que capta através de scanners, e esses são equipamentos simples que convertem documentos em papel ou microfilme para a mídia digital. A imagem gerada para um mapa de bytes, não existindo uma codificação por caracteres diferentes de digitação, em que a codificação de cada letra do texto tem por um teclado. Gerenciamento corporativo de relatórios. O computador Opti Laser Disk Enterprise Report Magnetic. O procedimento eletrônico de dados relatórios que precisam ser distribuídos e consultas, muitas vezes visando até conferir. A tecnologia Code-RM possibilita que os relatórios sejam gerados e gerenciados de forma digital, que pode ser feitas anotações sobre o relatório e afetar os documentos original. O fluxo de trabalho Workflow é a tecnologia que permite gerenciar de forma proativa qualquer processo de negócio das empresas, que garante o acompanhamento constante de todas as atividades, do aumento da produtividade, do objetividade e segurança. Workflows também atua em um integrador mais diversos sistemas de tecnologias, ERP, Enterprise Resource Planning, e SM Supply Chain, Magnet Custom Fellowship, Magnet Airbus e outras. Processamento de formulário, forma de processamento OCR e IRC. A tecnologia do processamento eletrônico de formulários, que permite reconhecer as informações dos formulários e relacioná-las com campos em brancos de dados. Essa tecnologia automatiza o processo de digitalização de procedimentos de utilizador bancos para agilizar o processo de formulários, da abertura de contas e da concessão de créditos, por exemplo, para o reconhecimento automático de caracteres de utilização ORC, Optical Character Recognition, e o IRC Internet Character Recognition. Image Able é o objeto geral, que é o tipo da aplicação que anexa os documentos em programas. Diversos que precisam ser os documentos para completar a informação necessária, ou seja, para disponibilizar a imagem do documento junto ao processo do qual faça parte. Alguns exemplos clássicos da necessidade da imagem Able é a especialização dos produtos e serviços e modelos de compra de sistemas integrados de gestão, a notas fiscais e sistemas de contabilidade, desenhos de sistemas de manutenção e planejamento, documentos de um processo de uma operação do workflow, dados interpares. A humanidade gerou na mesma quantidade de informação nos últimos 50 anos e 5.000 anos anteriores, um número duplicado nos 26 meses. Em 2010, a informação duplicará a cada vez de 11 horas. Essa avalanche de papel gera cada vez maiores problemas, como o executivo gasta em média 4 semanas por ano para procurar os documentos. Faz então 19 cópias de cada e gasta 2.500 para criar cada documento perdido. A imagem do documento digitaliza o DPI, os pontos de polegadas comprimidas, e requer armazenamento de gigabyte, acomoda 200.000 imagens e 500 páginas de texto, que requerem 1 megabyte de armazenamento. Um arquivo de 4 gavetas tem 250 folhas de papel por gaveta, que comporta as imagens de documento. Os dados referentes à pesquisa flutuaram no site do google.com. A conclusão: o GDE, o gerenciamento de documentos, é ainda mais uma tecnologia relativamente nova, que consiste na abertura da evolução. No princípio, a tecnologia GDE é basicamente utilizada para a documentação de produzir um papel através de scanners que poderia ser visualizado na tabela do computador, inclusive na rede. Mas como o surgimento de inúmeras aplicações, tornou-se muito mais de gerenciamento dos documentos digitalizados, facilitando também a pesquisa para a localização desses documentos, como a segurança da restrição de acesso, com a possibilidade de compartilhamento dessas informações como processo de sistema. Esse artigo tem como objetivo uma pequena introdução de verificar quanto a tecnologia de GDE pode ajudar para o gerenciamento e armazenamento do documento eletrônico.
e reduzindo os custos do espaço físico e utilizando as empresas e instituições.